Olá, eu sou Adriana Donato, mulher, cis, lésbica. Atualmente, eu e a professora Marcela Maciel estamos fazendo uma pesquisa de pós-doutorado sobre a cultura LGBTQIAPN+. A ideia surgiu a partir de um GT que foi instituído pelo IFAM para discutir o patrimônio cultural LGBTQIAPN+. Foi quando então a professora Marcela me convidou para fazer essa pesquisa em parceria. Eu desenvolvo pesquisas na área de patrimônio cultural e imaterial. Ele vai ser um patrimônio que se manifesta em saberes, nas práticas sociais, nas histórias, nos modos de viver e de se relacionar da comunidade com seus territórios. Ele vai carregar, essas memórias coletivas, conhecimentos que são transmitidos de geração para geração. Ele vai existir, então, nas palavras, nos gestos, nos rituais, nos sons, nas festas e também em aspectos do próprio cotidiano. Sendo que a importância desse patrimônio vai estar justamente no fato de que ele vai fortalecer a identidade dessas comunidades. E isso, então, atua com um ato de respeito e também com um compromisso da diversidade cultural nas comunidades. Eu não pensei duas vezes em aceitar o convite, não só pela relevância social, mas também pela importância cultural, que é a minha área de atuação, pensando aí já nos impactos e desdobramentos que esse assunto poderia trazer para a lei de incentivo à cultura, para os editais e também pela importância histórica, a qual também faz parte da minha história. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a Parada Livre foi reconhecida como patrimônio cultural municipal. E aí então a gente começa a pensar sobre outras paradas que ocorrem aí no Brasil inteiro, sobre o impacto que isso traz para a nossa sociedade, para a cultura, então a importância de se preservar esse patrimônio cultural imaterial. E aí no decorrer da pesquisa a gente pensou em entrevistar algumas pessoas. A nossa primeira entrevistada então foi a Cassandra Calabouço, onde ela traz aí sobre a sua história pessoal, sobre a sua produção artística e conta muitas questões importantes aí, uma boa entrevista para você. Meu nome é Newton Gaffré Silva Júnior e também Cassandra Calabouço. Eu sou um homem cis, gay, sou uma drag queen que trabalha nessa cidade há muito tempo, mas também agora que meu trabalho está conquistando outros lugares. Eu fui uma criança viada, eu fui uma criança muito afeminada, muito delicado, muito tímido, eu era uma criança realmente muito mimado, tinha muita gente que me cuidava, que zelava por mim. Então na escola eu sofri muito bullying, apanhei muito, foi realmente um período bem difícil, não guardo boas recordações do meu período da infância na escola. No ambiente familiar eu não era cobrado disso, era um menino estudioso, quieto, não costumava dar problema, eu era obediente, brincava sozinho e apesar de eu sofrer bastante bullying, eu acho que o pior foi a construção que eu comecei a ter do que era, do que deveria, do que viria a ser, né? Do que poderia ser essa coisa que me chamavam, né? De viado, de bicha, de bichinha, de fruta. Só depois o gay começou a ser utilizado na minha infância, já quase ali perto da puberdade. Na minha infância mesmo os xingamentos eram outros, né? Eu não sentia atração por meninos, assim, eu demorei até que a minha sexualidade tenha se apresentado, tenha se manifestado. Então eu ainda eu fantasiava, né, que eu tinha interesse por meninas, que eu queria namorar meninas. Na minha puberdade, quando eu começo a ter interesse sexual, ele passa a ser por meninos. E aí sim começa uma grande luta dentro de mim. Que além de eu continuar sofrendo bullying, aí eu comecei a entender o que é ser viado, o que é ser bichinho, o que é ser gay. E eu não queria ser aquilo. Eu neguei a minha homossexualidade, eu não assumi para mim mesmo. Minha família era muito católica e eu fui criado no catolicismo. Eu disse, eu vou rezar. Eu vou rezar porque Deus há de me ajudar. Eu fiz promessa. Nunca funcionou, graças a Deus, veja a ironia.
Primeiro eu fiquei com um menino, me senti muito culpado, depois eu não me senti mais culpado, porque fez muito sentido para mim. Pela primeira vez eu tive realmente prazer e exerci a minha sexualidade de acordo com o que eu sentia, de acordo com o que eu desejava. Mas a gente está falando aí, né, de anos 90, início dos anos 90, estamos falando de epidemia da AIDS, de um grande estigma a respeito do que era ser homossexual, do que era ser gay, uma certa culpa compulsória, assim, é gay, já vai se sentir culpado, independente de transar com ou não, já vai se sentir culpado e com medo da AIDS, né? Então foi nesse ambiente que eu me assumi como homem gay, mas demorou ainda um tempo para eu assumir isso perante a vida, para a família, para o trabalho, nas minhas relações, não foi tão rápido assim, né? Esse nome, Cassandra, surgiu no ano de 1990. Em 90 eu tinha completado 18 anos. Eu tinha 18 anos no início e eu tive uma namorada, porque eu ainda estava na vibe, né, de me sentir culpado e de não assumir. E a minha namorada, na altura, terminou o namoro. Por coincidência, nós tínhamos o mesmo cabeleireiro. Mas nesse tempo que a gente namorou, a gente foi, né, juntos algumas vezes ao cabeleireiro. Meu cabeleireiro era o Paulo Selmo, e é óbvio que ele já tinha feito a leitura dele de mim, e é óbvio que ele já tinha sacado que eu era gay, mas ele sempre se manteve na dele. Até que um dia eu cheguei no salão para cortar o cabelo, e ele disse, ué, o que é que tu tem, né? Tá com uma cara triste. Aconteceu alguma coisa? Eu disse, sim, Paulo. A minha namorada terminou comigo. Ele disse, imagina, não chora. Um dia tu ainda vai ser uma grande drag queen. Imagina dizer isso para um menino de 18 anos que tá lutando contra a sua sexualidade. Drag queen, isso para mim, naquela época, naquele contexto, era dizer assim, ó, sei lá, foi horrível. Porque era tudo muito borrado, eu não tinha informação nenhuma do que era drag queen. E não queria associação nenhuma minha com esse tipo de coisa. Não, isso não é pra mim, Deus o livre, eu não. E eu disse, Paulo, que isso? Ele disse, claro, vai ser sim. E eu já sei até o nome. Vai se chamar Cassandra Hughes. Fez com um chiado carioca. Ele disse, não, pensando melhor, vai se chamar Cassandra Calabouço. Porque vai ficar a maior parte do tempo preso num calabouço e vai sair só de vez em quando. Porque depois de tanto tempo, né, de análise e de pensar de fato onde é que a Cassandra nasceu, né? Mas eu também acho que a Cassandra, ela sempre esteve em mim de alguma maneira, assim. Mas as figuras masculinas, para mim, elas não são páreo, não tem termo de comparação na minha vida, na minha família, na minha história. O grande lance da minha vida sempre foram as mulheres da minha vida. A minha mãe e as minhas 3 irmãs, o meu universo de imaginação, de criatividade, de brincadeira, de afeto, de cuidado. E aí eu ficava muito tempo sozinho em casa e eu me divertia no guarda-roupa delas. Eu aprendi a andar de salto criança. Eu botava o sapato de salto, eu ficava brincando no guarda-roupa das minhas irmãs e da minha mãe. O guarda-roupa do meu pai eu achava muito sem graça, assim, era tudo muito igual, terno, gravata, não tinha muita graça. Mas os vestidos, as saias, as franjas, os sapatos de salto, as caixas de maquiagem, elas guardavam as maquiagens em caixas de sapato. Mas a Cassandra ainda não existia na minha vida. Então quando eu entro no Ballet Fênix, que eu achei que eu fosse conseguir soltar um pouco mais meu corpo e me sentir à vontade com ele, na verdade foi o contrário, assim, não, agora tu vai de uma vez por todas deixar de te comportar desse jeito, tu vai aprender a te comportar de um outro jeito. É importante a gente dizer que nos anos 90, né, naquele grupo, não havia um entendimento de dança que hoje a gente tem, né, de que os corpos são livres para se expressarem e tal. A dança ainda era muito marcada por homem dança desse jeito, mulher dança daquele jeito. Porque homem não pode parecer viado e mulher tem que parecer bem mulher. Eu fui dirigido nesse sentido, mas mais do que isso eu fui cobrado e fui treinado para emular uma heterocis masculinidade, uma masculinidade que não me pertencia. Foi isso que aconteceu, porque eu não podia dar pinta, né? Eu não podia levantar suspeitas sobre a minha sexualidade, muito menos sobre a dos outros gays do grupo.
porque ninguém estava disposto a isso, né? Porque havia muito preconceito em relação a homens dançando, e os homens que dançavam queriam ser vistos como homens e não como gays, porque naquela época não havia esse empoderamento a respeito de sermos homossexuais, de sermos gays. Quando eu chegava nos ensaios e as minhas colegas, né, do grupo, algumas mais altas e que calçavam uma numeração próxima à minha, que a gente trocava de roupa para daí começar a aula e o ensaio, se eu via um sapato de salto dando sopa, eu ia lá, pegava e eu fazia horrores. E o Edson e todo o grupo adoravam ver. Eles paravam, a aula demorava, a aula atrasava, para ver eu fazendo. Eu não tenho nem nome para dizer, porque eu não fazia exatamente dublagem, eu não fazia um lip sync, eu não fazia um show. Eu só brincava com o meu corpo, era mais do que eu queria ser. Esse lugar de brincar, ele tinha uma gana. Eu não queria ser eu normal, eu não queria ser aquele que tinha chegado no grupo e que tinha ouvido que não podia ser daquele jeito. Eu queria ser mais. Eu queria ser mais afeminado. Era como se internamente eu estivesse dizendo: acharam que aquele era afeminado? Pois vocês não têm noção do que eu posso ser afeminado. Eu posso ser muito mais do que aquele que veio parar aqui no grupo para dançar. Eu pensei, que coisa boa isso, que coisa prazerosa. Ninguém tá me julgando pelo meu corpo ou pelo modo como eu tô me comportando, e eu tô sendo muito mais do que eu queria, do que eu sou. Foi muito interessante, assim. Eu tive a primeira experiência de morar fora de casa. Eu fui dividir apartamento com um amigo, e quando alguém ia na minha casa, algum amigo ia lá pra gente sair, pra ir ao cinema, pra dar uma volta, eu só chegava e dizia: ok, eu vou me arrumar, já volto. Quando eu ia me arrumar e voltava, eu não voltava com a roupa de sair, eu voltava com um sapato de salto, uma toalha amarrada na cabeça, a camiseta amarrada aqui, eu passava creme dental no lábio para fingir que era batom, e aí sim eu já ficava fazendo lip sync, porque daí nessa altura eu já estava indo e frequentando espaços de socialização LGBT, estava em um boate gay, e eu ficava uma noite inteira fazendo lip sync pro meu amigo que tinha ido lá me chamar para ir ao cinema. Ninguém ia no cinema, eu ficava fazendo show em casa e a gente ficava rindo, se divertindo. Não foi uma nem duas que eu fiz isso, foram várias vezes. Até que um amigo, para quem eu fiz isso várias vezes, quando ele foi comemorar o aniversário dele no Ocidente, um bar bem importante aqui na cena underground da cidade, ele me convidou para eu me apresentar no aniversário dele, o Antônio Rabadan, e eu disse: me apresentar de drag? Ele disse sim. Eu disse: mas eu não sou drag. Ele disse: mas tu faz? Tu te maquia, mas eu não sei me maquiar, mas tu pede pra alguém te maquiar. Não, eu não vou. Vai. Não, eu não vou. Vai. Eu disse: tá bem. E naquela noite, um amigo me maquiou, outro amigo fez uma peruca, outro amigo me ajudou a pensar no figurino, e eu me apresentei no Ocidente, no aniversário desse meu amigo querido, e aí eu precisava de um nome, e o que eu lembrei? Do nome Cassandra Calabouço, lá de trás, de 1990, quando o Paulo tinha, quase que de forma premonitiva, me dado esse nome, pois eu usei Cassandra Calabouço, e naquela noite foi muito mais mágico, porque isso tudo que eu vivi, que eu experimentava, isso sempre foi pro meu núcleo muito próximo de amigos. Eu nunca fiz isso pro público. E aí, com essa primeira vez, eu gostei muito, eu achei maravilhoso, eu amei, mas eu não comecei a me montar. Isso foi em 96. Mas eu não considero esse o nascimento da Cassandra, porque naquela época o meio, o circuito artístico possível, ele não era tão promissor como ele é hoje. Havia muita confusão, muita falta de informação a respeito dessa expressão artística. Havia um borramento, o que hoje eu acho maravilhoso, porque era um grande ponto de interrogação e que ele ainda existe na cabeça de muita gente, porque quando alguém não gosta de drag, é isso que a pessoa está incomodada, é com esse borramento que há entre essa figura feminina que salta aos olhos, né, pensando numa drag queen, mas é esse estranhamento que salta aos olhos. Se a gente for pensar num drag king, também há esse estranhamento. Se a gente for pensar num drag queer, é o estranhamento que salta aos olhos e que a pessoa diz: eu não estou entendendo isso.
que eu tô vendo o que é. Mas é justamente, é isso que é o mais legal, é essa provocação, é isso que eu acho mais incrível na arte drag. E aí em 98 eu comecei a trabalhar numa casa noturna, toda sexta e sábado, e daí sim eu considero o nascimento da Cassandra, o nascimento oficial, o dia 18 de novembro de 1998, 18 de novembro em homenagem ao aniversário desse amigo querido que me chamou pro aniversário dele, mas o ano é o ano de 98, que quase coincidiu ali, que eu comecei a trabalhar final de outubro nessa casa noturna, me apresentando toda sexta e sábado como drag queen, que foi uma experiência incrível, e de lá pra cá eu não parei mais.